É uma das histórias mais importantes do Brasil. Olha o nome da batalha ali, ó. Alcácer Quibir, de Portugal e da Espanha. Que história! Eu só queria que vocês prestassem atenção, tá? A galera trabalhou com MSX aí, Bruninho. Eu quero que vocês prestem atenção no seguinte. Esse evento aconteceu. A, assim, a cachoeira de consequências. Cachoeira de consequências que a gente até hoje respira essas consequências. Vamos pro túnel do tempo, voltar no passado, entender essa batalha, tá? Eu vou agora afastar o zoom para mostrar aonde que nós estamos. Você fala, caramba, palhaço. Vamos afastar aqui, ó, para você perceber onde é que nós estamos. Opa, nós estamos no Marrocos. Se eu botar aqui, ó, a divisão, olha lá. Estamos no Marrocos. Marrocos. Ali é onde aconteceu a batalha, ó. Naquela regiãozinha vermelhinha ali do Alcácer Quibir. Vamos lá. Vamos lá, porque isso aqui é o famoso senta que lá vem história. Daqui a pouco eu volto no chat aí para falar com a minha família querida, que é o seguinte. Esta batalha do Alcácer Quibir, que nome, né? Espero que vocês nunca mais esqueçam esse nome, que isso aqui, nossa, é importantíssimo para o Brasil, Portugal e para a Espanha. Batalha de Alcácer Quibir, também conhecida como a Batalha dos Três Reis. Já dava um filme, já dá um filme, já dá um filme. Caraca, uma batalha com 3 exércitos. Nós vimos isso no Hobbit. No Hobbit tem a Batalha dos Cinco, acho que são 5. Sei lá. Lá no Hobbit. É, Então, ela aconteceu num 4 de agosto, por isso que a gente está falando dela. Lembra que eu estou falando as efemérides do fim de semana, botando em dia, tá? Ali no norte da África. O rei que estava lá, europeu, era o português Dom Sebastião, que era um menino determinado a expandir a influência de Portugal e a reavivar o espírito das cruzadas, né, contra os muçulmanos ali na região do Marrocos. E além disso, o Dom Sebastião buscava consolidar a sua própria posição como líder de uma nação cristã em uma época de intensa competição entre as potências europeias. Eu vou lá mostrar que eu sou o Bambambam e já volto. Algo assim, né? O exército português era liberado pelo rei, o Dom Sebastião, contava com cerca de 20 mil soldados, e isso para a época é gente pra burro, né? Dentro dos soldados aí você tinha muitos nobres, a maior parte da nobreza portuguesa estava lá. Ele também tinha contratado vários mercenários, estava junto com os portugueses. Do outro lado, tinham as forças marroquinas, comandadas por um sultão, Abu Abdallah Mohammed II, apoiado pelo tio, que esse tio e o Mohammed eles tinham uma rivalidade ali. Eles meio que se pegavam, mas na hora da luta eles se juntaram ali para enfrentar o portuguesinho, né? Era o Abd al-Malik, o tio dele. E as forças marroquinas eram muito superiores. A estimativa era de cerca de 60 mil soldados. 3-1. E a batalha foi completamente desastrosa para os portugueses, tá? Dom Sebastião, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Aqui, ó. Dom Sebastião, esse rapaz aqui, subestimou a força estratégica ali das forças marroquinas. A tática portuguesa baseada em um ataque frontal foi aquele movimento de pinça, né, para querer furar o exército. Foi rapidamente neutralizada pelas forças, né? Aí são alguns quadros, inclusive quadros islâmicos da batalha, né? A cavalaria marroquina e a superioridade numérica deles permitiram que eles cercassem o exército português inteiro no meio da batalha e esmagaram o exército português. O que aconteceu na batalha foi que, aqui um outro quadro da batalha com o cerco, tá vendo?
Deixa eu ver se eu consigo reduzir aqui o tamanho, para vocês verem esse quadro completo assim, tá vendo? Isso. Depois eu volto ali o tamanho original. Dom Sebastião desapareceu durante essa batalha. Ninguém soube dizer na Europa, em Portugal, o que aconteceu com ele. Ele é tido como desaparecido. Quando eu fui pesquisar essa história uns anos atrás, eu achei estranho, né? Porque realmente a posição portuguesa é o rei desapareceu em batalha, o rei desapareceu em batalha, o rei desapareceu em batalha. Todos os livros falando isso, né? Que o rei desapareceu em batalha, o rei desapareceu em batalha. Aí eu fui na literatura do Marrocos e lá dizia, o rei morreu, tem até um obelisco lá em homenagem à morte dele. Morreu em tal lugar. É a galera querendo alimentar o mito, né? E a gente vai falar que mito é esse já já. Bom, ele desapareceu, o corpo dele nunca foi encontrado para os portugueses, tá? A derrota foi completa. Muitos soldados portugueses foram mortos, capturados. Portugal teve que pagar resgate para um monte de nobres, uma baita de uma dívida. A morte de Dom Sebastião, sem deixar herdeiros diretos, mergulhou Portugal numa crise tremenda de sucessão, porque, além de ser novo, solteiro, ele ainda fez voto de castidade. Não deram o manualzinho dos reis para ele falar, cara, ó, que você tem que fazer filho primeiro. Beleza. Aí eu vou chegar aqui, ó, tem umas imagens de batalha que são muito bacanas. E aqui também tem uma imagem. Esse quadro é bonito, né, cara? Galera ali com as bacamarte, com as garruchas. Isso aqui é uma foto real, antiga, né? Mas do local da batalha. Tá? Mas vamos seguir aqui. Ele não deixou herdeiros, morreu, tá? E a sucessão foi feita o seguinte. O cardeal Henrique, que era tio dele, um cara idoso, sem filho, era cardeal, assumiu o trono, né? Só que o Henrique morreu em 1580. E aí, acabou. Não tem mais ninguém. Acabou. Família real acabou. E aí, o que acontece? O que faz quando acaba a família real assim? Acabou. Morreu sem fazer filho. O trono foi pro tio, que era um cardeal, também não podia casar, não tinha filho. Cardeal de verdade. Morreu, moleu, e agora? Abre-se uma baita de uma disputa de sucessão, né, pelo trono português. Entre os pretendentes ali para essa disputa estava Dona Catarina, Duquesa de Bragança. Essa é a dinastia de Avis, uma outra dinastia. Estava disputando ali Dom Antônio, o prior do Crato também. Todo mundo membro da família real portuguesa, mais afastado, né? Mas o reclamante mais poderoso era Filipe II da Espanha, que tinha reivindicado o trono, né, através de sua mãe, Isabel de Portugal, filha de Dom Manuel I. Ou seja, tinha sangue português nas veias do espanhol. Só que ele era espanhol. Aí ele aqui, ó. Felipe II da Espanha. Aí, baita crise de sucessão. Quando houve ele é Felipe II da Espanha e Felipe I de Portugal. Como houve a união das duas coroas, pô, se ele vai ficar com a coroa de Portugal e ele já tem a coroa da Espanha, você uniu tudo num reino só. Aí nós vamos começar, lembra que eu falei as consequências dessa história? Começa a explodir agora as consequências e você vai me dizer se ela não bateu na porta da tua casa aí. Hoje, em 2024, se ela não bateu na porta da sua casa, essa consequência. Mas vamos lá. Então, quando o Filipe II, ele falou, eu tô na sucessão também. Aí o pessoal cagou para ele. Aí ele pegou a tropa e invadiu Portugal. Falaram, vocês não vão tomar a coroa, não. Sou mais eu do que vocês aí. Vocês são mais afastados.
Eu sou o mais próximo. Aí fica essa briga para saber quem é mais próximo, quem é mais afastado e tal. E quando ele invadiu Portugal, ele acabou encontrando as forças ali do Crato, e teve uma batalha chamada Batalha de Alcântara, 1580, e ele venceu e o Filipe foi proclamado rei de Portugal. Só que ele era o segundo Felipe da história da Espanha. Mas em Portugal nunca tinha acontecido um Filipe. Ele era o primeiro Filipe. A maconha está aqui no meu pé. Então, ele foi o Filipe I de Portugal, 1581, e uniu as duas coroas. E essa união dinástica durou até 1640, 60 anos praticamente. Foi tudo uma coisa só. Tá? E 60 anos depois teve uma série de revoltas ali e Portugal acabou retomando a sua própria coroa. Quando ele se tornou rei, teve legalidade no negócio. Não se esqueça que ele foi reconhecido ali pelas cortes de Tomar. Quem acompanha o palhaço aqui, eu visitei o castelo de Tomar. Todo mundo está sabendo aí. Mostrei, tem vídeo exclusivo para membro aqui no Castelo de Tomar, acho que é o castelo mais importante de Portugal. Eu fui lá, mostrei, beleza, quem é membro aí pode ver. Então, outra coisa importante aqui, quando Filipe II da Espanha vem para Portugal, ele inaugura em Portugal a Casa Habsburgo Portuguesa. Você já deve ter ouvido falar desse tal de Habsburgo. É a família da Leopoldina. Só que isso muito tempo antes da Leopoldina nascer. Então inaugurou a dinastia filipina. Você tem na legislação portuguesa histórica as ordenações filipinas, que vêm desse tempo. Tá? Eram conjuntos de leis que regiam o reino. E quando Dom João VI brigou com Napoleão, Dom João VI brigava para manter as ordenações filipinas e não o novo código maluco de Napoleão, tá? E outra coisa interessante, esta família Habsburgo, na sua heráldica, a cor da família é amarelo. A camisa da seleção brasileira carrega o amarelo da família Habsburgo por conta do casamento de Leopoldina com Pedro. A nossa canarinho da seleção brasileira vem dessa família Habsburgo, tá? Então, quando eu vejo o pessoal transmitindo esporte e tal, às vezes é Brasil e Áustria jogando, eu fico lá, porra, ninguém lembra. Esse amarelo é dos caras, Fala, locutor, fala, pelo amor de Deus. Não, ninguém fala. Com a morte de Dom Sebastião, surgiu um fenômeno chamado sebastianismo, né, que é um fenômeno aí histórico e cultural português que é caracterizado pela crença de que o Dom Sebastião, o rei de Portugal, vai retornar. Cara, tinha gente que acreditava nisso um século depois. Tem gente que acredita nisso até hoje, que é um negócio esotérico. O cara vai retornar. Porra, meu, vai tornar velhinho, hein? Vai estar pendurado no INSS lá. O cara, quando voltar, meu Deus, o cara tem 500 anos de idade, mano. Pelo amor de Deus. Então, acabou virando um mito messiânico em torno da ideia de que o rei ia ser o salvador nacional, voltaria para libertar Portugal das adversidades, da glória e tal. E foi nesse momento também que surgiu aquele termo haver navios. Porque você falava assim, cadê fulano? Onde está fulano? Fulano sumiu. Fulano está no porto. Ué, fazendo o quê? Está a ver navios. Mas por quê? Era um sebastianista, na esperança de que o rei voltasse. Isso naquela época da batalha, né? Muito comum, porque o navio, quando entra no porto, vem com a bandeira mostrando, quando tem alguma autoridade dentro, tem um código de bandeiras mostrando que autoridade está dentro do navio. Tá? Isso tem para trem, carroça. Se tu vê a carroça de uma autoridade real passando, tem as bandeirinhas lá na frente falando, ó, você olha a bandeirinha e fala, Princesa Isabel tá nessa carroça. Não, aqui tá só o Conde de... Não, tá Pedro II, Teresa Cristina.
Dom João. Você sabe pelo código de bandeira quem é que está ali dentro. Isso repete para a carroça, repete para o trem, repete para o navio. Tá? E hoje, quando você vê um casamento real, os caras botam a bandeirinha no carro. Tradição. Tradição é tradição. Então o pessoal ia para o porto, ficar vendo o navio, para ver se vinha algum navio com a bandeira do rei, o rei retornando. Isso durou alguns anos, depois não acabou, tal, aí um ou outro maluco ficava lá, esperando isso. O haver navios também surgiu novamente quando Dom João VI foi embora com a família real e deu um drible no Napoleão. E o pessoal falou, ih, os franceses ficaram no porto a ver navios. Indo embora também surgiu, foi retomado nesse evento aí. Uma coisa interessante, deixa eu tirar o Filipe II aqui para mostrar para vocês a importância desse evento da União Ibérica. No auge da União Ibérica, a extensão territorial combinada de Portugal e Espanha foi a segunda maior da história da humanidade. O maior reino da história da humanidade foi a Inglaterra no seu auge, tá? E o segundo maior foi a União Ibérica. E nós fizemos parte do segundo maior reino da história da humanidade, aqui em amarelo, todo o domínio territorial da União Ibérica. Olha lá. Inclusive vai até a Califórnia. Da Califórnia até a Patagônia. Era tudo uma coisa só. Tá? Fora todo o litoral da África, Espanha, Portugal e todas as colônias ali na Ásia. Então fomos o segundo maior império do mundo, da história da humanidade. Tá? Então combinado dava ali uns 27 milhões de quilômetros quadrados e a Inglaterra teve 35 milhões de quilômetros quadrados. Tá? Outra coisa interessante com a União Ibérica é que, lembra do Tratado de Tordesilhas? Que dividia a América aqui, ó, dividia metade de Portugal, outra aqui a Espanha, juntou tudo. Como juntou tudo, as fronteiras caíram. Sabe o que aconteceu? Os bandeirantes brasileiros avançaram o território dentro. Brasileiros não, portugueses. Avançaram o território dentro. Teve bandeirante que saiu de São Paulo e foi até o Oceano Pacífico. Nós devemos o gigantismo do Brasil aos bandeirantes, que devem à União Ibérica, que fez cair o Tratado de Tordesilhas. Quando houve a recuperação da coroa portuguesa, o Brasil já tinha esse formato que a gente conhece hoje, só tirando o Acre ali e algumas outras questões aí de fronteira. Então, graças ao evento de Alcácer Quibir, você consegue conectar as fronteiras do Brasil, do tamanho que a gente tem hoje de Brasil, por conta da guerra, União Ibérica, sem fronteira, os bandeirantes, território dentro do Brasil, eles foram tão profundamente, por tanto tempo, que teve bandeirante que quando voltou para a capital não sabia falar português, só sabia falar a língua indígena. As variações Tupi, Guarani. Por volta de 1750, a história não termina, aconteceu o Tratado de Madrid. E esse trabalho dos bandeirantes, o pessoal fica queimando estátua de bandeirante, cara. Esse tratado dos bandeirantes foi fundamental para que Portugal tivesse argumentos sólidos, tá? Nas negociações desse Tratado de Madrid, que foi em 1750, que ele substituiu o Tratado de Tordesilhas. Esse novo tratado estava reconhecendo a posse territorial de fato dos portugueses com esse mapa do Brasil que a gente conhece hoje. Então foi um baita trabalho dos bandeirantes e da diplomacia portuguesa, que eram os melhores diplomatas do mundo. Isso dito por outros países, não pelos portugueses. Eram muito cultos, muito inteligentes.
uma lógica tremenda, argumentos maravilhosos. Era difícil tu quebrar os caras. Profundos conhecedores da legislação do mundo, de cada país, de cada ponto, cada minúcia. Um trabalho ali sensacional da diplomacia portuguesa. Então você vê em muitos desses tratados Portugal levando muita vantagem, mas era por conta da qualidade desse corpo diplomático. Então, olha quanta coisa. Opa, cada hora eu vou botando uma pecinha nova. Vamos agradecer aí o gigantismo do Brasil, diplomacia portuguesa, Bandeirantes, queda de Tordesilhas, batalha de Alcácer Quibir, retomada portuguesa da coroa. Agora tem uma cena aqui maravilhosa. Essa cena aqui é maravilhosa. Maravilhosa. Porque teve embora tenha tido a união, tinha um descontentamento com o domínio espanhol por parte dos portugueses, porque o domínio espanhol foi marcado por altos impostos, participação forçada de Portugal em guerras da Espanha. Isso aí causava um grande descontentamento entre a nobreza e o povo português. O nobre português falava, sabe, essa guerra não é minha. Eu nem gosto desse rei. Imagina hoje você ser obrigado pelo PT a ir lutar contra a Venezuela lá, contra o povo venezuelano. O cara fala, essa luta não é minha, essa luta não tá certa, essa luta tá errada, né? Então, descontentamento crescendo, foram 60 anos ali de descontentamento. Aconteceu um declínio econômico na economia portuguesa durante a União Ibérica. O foco do espanhol era a Espanha. Então, a economia portuguesa foi indo para o buraco. Surgiu nessa época uma baita competição com os holandeses, tudo pirata. Os ingleses também entraram nessa competição. Eles ficavam atacando as possessões portuguesas e a Espanha não defendia. Então isso vai crescendo, né? O sentimento nacionalista, com a identidade portuguesa no centro disso, e a nobreza portuguesa ansiando ali, ansiando para recuperar. Em 1640 teve uma conspiração para restaurar a independência de Portugal, liderada por nobres portugueses, e o principal líder era a família Bragança. Aí você vai entender por que os Bragança foram parar no trono. Família de Dom João, Pedro I, Pedro II, Isabel, os Bragança. Por isso que eles foram parar no trono, né? Aí, em 1º de dezembro de 1640, um grupo ali de conspiradores, conhecido como os 40 Conjurados, o que eles fizeram? Invadiram o Palácio Real de Lisboa, prenderam a vice-rainha de Portugal, Margarida de Saboia, espanhola. Segura aqui, calma, fica aí, a senhora vai ficar bem nesse cantinho aí. Cuidado, quer um chazinho, quer um café? Fica aí. Nós temos só um negocinho para fazer ali na outra sala com um cara que não era nobre. Isso você pode esperar um pouquinho, a senhorinha? Pode esperar só um minutinho, né? Na outra sala ao lado tinha um cara chamado Miguel de Vasconcelos. Odiado por todo mundo, que o cara era tipo Xandaré. Xandaré, na sala do lado. O cara tocou horror em Portugal. Fez um monte de injustiça. Perseguiu um monte de gente. Aí a galera do golpe chegou ali na sala, né, do Miguel de Xandaré, de Vasconcelos. Ele era secretário de Estado e representante direto da administração espanhola. E ele foi defenestrado. Agora vem latim. Em latim, janela é fenestra. Defenestrar é jogar alguém da janela. Olha a imagem ali, olha a imagem, olha o quadrinho, olha aqui. Vamos apreciar aqui. Opa! Opa! Ih, rapaz! Deu ruim pro sujeito, hein? Olha lá. Ei, lei da gravidade sendo imposta. E a galera lá embaixo, paliteiro, esperando ele cair ali, ó. A galera desse tempo era bruta, né? Então,
Miguel de Xandaré Vasconcelos foi defenestrado, jogado da janela, mataram o cara, né, com uma tremenda alegria. Após o sucesso desse golpe, os conspiradores aclamaram Dom João, Duque de Bragança, como o novo rei de Portugal. Era Dom João IV. Nós temos Dom João VI, teve um outro Dom João antes dele, e na época dessa mudança foi o Dom João IV. Ele foi escolhido por conta de ser a grande liderança desse movimento todo. E ele também tinha o seu direito de sangue real, tá? Ele era um nobre, próximo da família, e tinha uma grande popularidade entre os nobres e o povo. A aclamação do Dom João IV marcou oficialmente o fim da União Ibérica. Tá? Olha quanta coisa aconteceu por causa daquela batalha lá do Dom Sebastião, do menino lá atrás. A restauração não foi imediatamente aceita pela Espanha. Teve guerra de restauração, durou até 1668, tá? E durante esse período, Portugal teve que defender sua independência na unha, na porrada. Várias batalhas contra as forças espanholas, até que em 1668 aconteceu, finalmente em fevereiro, o Tratado de Lisboa reconhecendo a independência de Portugal. Ok, fica com seu território, vai ficar com o Brasil, vai ficar com o que era teu, volta para você. E as consequências dessa restauração foi a independência de Portugal, que permitiu o país recuperar o controle de todos os territórios, tá? E a história segue adiante com os Braganças até que, mais adiante, as cortes portuguesas meio que repete as ações espanholas e começa a massacrar o Brasil. E tem a reação brasileira. O Brasil se torna independente. E a gente já conhece o resto da história. Lembrando que os Bragança ficaram no trono português até 1910, quando a Democrática República convenceu a mudança de regime, né? Não, acho que vamos trocar uma ideia democrática. Mataram o rei a tiro. Aí tem o herdeiro dele, o outro príncipe. Ah, mas aí agora tem o príncipe. O que a gente faz? Mata o príncipe também a tiros. Você vai no túmulo deles lá em Portugal, tá o pai do lado do filho, tem um anjo, assim, ó, com expressão de vergonha. Vergonha. Democraticamente, a República Portuguesa matou os reis todos, matou o príncipe, matou todo mundo, parece até os Romanov. E a gente termina aí as consequências dessa batalha do Alcácer Quibir. Olha quanta coisa aconteceu, porque um menino jovem resolveu ir para uma guerra no Marrocos. Olha como é que é a história, né? E aí, você que chegou agora aqui no final do vídeo, cara, obrigado por chegar aqui, importante isso. Curte, compartilha, se inscreve no canal, entra no clube de assinantes, faz o que você puder aí para ajudar o Palhaço a trazer mais notícias. Obrigado, tá? E bota no grupo da família, fala assim, olha o Palhaço. E você também pode mandar dica, se você acha que tem alguma notícia que você queira ser comentada, é só me marcar nas redes sociais, procura aí Laudelino RJ, bota no Twitter, bota no Instagram, vai marcando aí que a gente traz e comenta aqui. Valeu, galera, um abraço.